Olá, pesquisadoras de impacto, sejam muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui no nosso podcast com pesquisadora contratada. Hoje eu tenho o prazer de receber minha mentorada da nossa mentoria em grupo, a Luciane Reis. Vou falar para vocês que foi até difícil a gente conseguir conciliar as agendas, porque ela está vivendo agora o outro lado. Ela está contratada num cargo de docente em uma universidade privada, que era o grande objetivo dela quando ela entrou na mentoria. E hoje ela vai contar para vocês como que ela foi então para esse cargo, como que está sendo agora viver esse outro lado e conciliando com também ainda projeto dentro da academia. Lu, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, viu? Obrigada, Jaque. Bom, bom dia, né? Eu vou me apresentar para vocês, né? A Jaque já falou meu nome, né? Sou Luciane Reis. Eu sou engenheira agrônoma, eu tenho mestrado em fitopatologia e doutorado também na mesma área. E o meu objetivo, né, era uma experiência com a docência, né? Minha prioridade, porque no curso também a gente aprende que quem quer tudo não tem nada, e quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, né? Exatamente. Então, eu coloquei a Jaque nos ajudou nessa questão de direcionar o nosso LinkedIn, o currículo para o que a gente queria, né? E separar também, né, as nossas atribuições, porque quem trabalha com a pesquisa numa universidade pode muito bem separar a docência da pesquisa, né? Competências que a gente consegue adquirir nesses anos de pesquisa e estudo. Então, eu fiz isso. No curso também a gente aprende essa questão de networking, né? Como que a gente consegue chegar pelo LinkedIn nessas pessoas e foi meio que assim que eu consegui. Na verdade, eu tinha um colega que trabalhava já na instituição onde eu estou dando aula. E eu conversei com ele assim muito assim sem compromisso nenhum, só perguntando se havia processo seletivo, como é que era, né? E aí, numa dessas ocasiões, ele me falou que estava tendo uma oportunidade, né, lá, e eu disse assim, como é que acontece, né? Tipo, você pode mandar seu currículo, né? Então, já tinha o currículo pronto, né? Que eu tinha feito a mentoria, enviei lá para eles, né, diretamente para o coordenador da faculdade, e aí o coordenador viu meu currículo e marcou uma entrevista com ele e a assessoria acadêmica e o RH já, né? Para a questão da entrevista, eu posso dizer que se isso acontecesse já há um tempo atrás, eu diria que eu ia ficar muito nervosa e que, não que eu não tenha ficado, mas que eu ia ficar muito nervosa e ia pensar assim, o que eles vão me cobrar, o que eu vou falar, será que eu estou preparada, né? Mas a mentoria me ajudou muito, porque eu já estava assim, não, eu já estava procurando, na verdade, estava passando por outros processos no LinkedIn e estava me preparando, já tinha mandado, por exemplo, um processo que eu participei, e que tem no curso de você gravar um vídeo falando de você e tal. Eu mandei, estava muito segura, porque a gente já tinha feito isso no treinamento, Sim. treinado isso, né? A entrevista também foi muito de boa, assim, perto do que você, por exemplo, passou para a gente, né, na mentoria, assim, foi muito relax, assim, porque eu até esperava mais, sabe? Não, e eu falo, né? Falo, ó, Então, gente, vocês têm que sofrer comigo, né? Não brinco é assim na isso. mentoria. Vamos treinar, vou fazer vocês falarem, porque a gente faz ali a simulação em grupo também, além de todos os materiais, porque aí gera esse efeito, né, Lu? Você chega muito mais preparada, muito mais segura na entrevista, e aí você até fala, nossa, parece que eu estava esperando algo até mais É difícil, verdade, mas tudo assim. isso é o efeito do preparo. Né, que eu bato tanto nessa tecla com vocês se preparar, treinar, ter consciência da sua história, da sua trajetória, e aí é deixar fluir, e aí o Foi. resultado tá aí, né? E aí o processo seletivo foi dar uma aula, né, teste, assim, de 15 minutos, né, aí eu fiz a aula, o tema era uma coisa que eu poderia escolher, e óbvio que escolhi o que eu dominava mais, né, e a entrevista com o coordenador também foi muito tranquila, o RH estava lá, eu não esperava já que estivesse, mas estava já, e a assessoria acadêmica de perguntar coisas da minha formação, eles ficaram muito felizes porque, assim, as faculdades, elas, é uma coisa até que eu falo, né, elas estão querendo, faculdade privada, elas estão querendo doutores, né, para trabalhar e tudo assim, quem tiver o objetivo da docência, né, e disposta a encarar também, porque muitas vezes a gente não vai pegar aquelas disciplinas que a gente tem mais
domínio. A gente vai pegar algumas que têm a nossa formação inicial, né? Eu sou agrônoma, então estou dando aula para uma turma de agronomia, e inicialmente não é com as disciplinas que eu tinha mais afinidade, mas eu aceitei o desafio porque eu queria muito a experiência da docência, assim, era meu objetivo e eu consegui. Eu estava buscando isso, então eu acho que é legal isso, né, de você estar buscando aquilo, que você saber o que você quer, e quando você consegue, você, poxa, consegui, que bom que deu certo. Então, eu até falo para algumas colegas, né, eu fico fazendo propaganda sua, né? Falo para algumas colegas assim do meu meio que falam assim, olha, a mentoria, o curso, né, ter esse direcionamento é muito importante para a gente que sai da academia, porque a gente não, claro que a academia não tem que ensinar tudo para a gente tem que buscar mesmo, né, Claro. e você está aí para ensinar a gente também, né, o que você sabe, ajudar a gente nesse processo de sair da academia para ir, né, para a empresa privada, CLT, né. Então, foi muito importante para mim, porque eu não tinha esse conhecimento, né? E de ir para uma entrevista e já com um pouquinho de nervosismo, mas saber o que vai acontecer, isso dá uma segurança para a gente também. Isso é muito bom, né? Eu falo. Porque antes, né, como falta essa visão, você sai numa escuridão, né? Não tenho noção do que esperar de um processo seletivo. E isso gera mais ansiedade, gera frustração, porque às vezes você não consegue, né, falar sobre você e transmitir essa Isso. mensagem. Então você já vai com essa consciência de todas as etapas, né, Lu? E Lu, fala um pouquinho até mais sobre você. Então, você é engenheira agrônoma, né? Conta do que você fez no seu mestrado, doutorado e das aulas que hoje você está ministrando na Ah, universidade. sim. Eu iniciei, né, na minha graduação, eu estagiei na Embrapa, foi o meu primeiro contato com a área que eu tenho do mestrado e doutorado, que é a fitopatologia. Aí eu trabalhei com fungo, né, com doenças, eu sou de Belém do Pará, então lá eu trabalhei com doenças de cultura da mandioca, espécies florestais, então foi muito bom esse período, assim, mas com pesquisa, iniciação científica, né, Uhum. é, foi até uma coisa legal, porque eu já comecei a ganhar um salário mínimo na época que eu era estagiária, na época, né? E assim, a gente que é de universidade E pública. temos isso em comum, né, Lu? Nós duas somos É, estagiárias da Embrapa. é verdade. Então foi muito bom para mim, assim, eu paguei as minhas coisas e tudo, né? A gente que vem tá na universidade pública porque não pode pagar fora e também a gente tem É. gasto lá dentro, né? Então foi uma época muito boa que eu iniciei, né? Insisti muito nesse estágio, na verdade, na época que eu era estudante. Depois eu decidi fazer o mestrado, porque eu gostava da área e queria estudar mais, né? E aí eu passei no processo para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, eu fiz uma parte do meu mestrado em Recife, porque são 2 anos, então eu fiz as disciplinas lá e fui fazer. E aí meu orientador me mandou para Brasília para fazer minha pesquisa do mestrado. Então, eu já passei de fungo, trabalhar com fungo para vírus, então doenças causadas por vírus, né? Trabalhei com uma metodologia nova na época de sequenciamento, foi muito bom também para mim, eu aprendi bastante no meu mestrado, e aí eu decidi continuar no doutorado na mesma linha, né, com vírus, e aí eu passei no processo seletivo da UNB, então eu tirei meu título de doutorado em 2020, na Universidade de Brasília, no meio da pandemia, né, teve isso também, e aí, no início, eu estava muito assim, quando eu estava terminando, eu fiquei muito. Eu estava vendo como as coisas estavam também no meio da pandemia, né? Não tinha ideia de. Eu pensava só em concurso, na verdade. A minha cabeça estava muito limitada nisso. E aí, como eu não via muita coisa saindo, no início eu fiquei meia triste, assim, porque você passa o quê? O mínimo 6 anos, com a graduação, quase 10 anos estudando. Então, Sim. a gente que faz uma pós-graduação fica tudo isso. Então, você quer colher, por mais que no início não seja aquilo que você esperava, você quer colher alguma coisa. E eu ficava muito pensativa nisso. Aí eu tinha feito LinkedIn na época, mas assim, não sabia mexer, não tinha conhecimento de nada. Meu currículo era uma cópia, o currículo que eu achava que era o normal era uma cópia do meu Lattes, né? Não era nem de perto o que depois ficou, né? Depois do curso, da mentoria, né? E aí, mas o que eu queria era ter a experiência da docência, porque eu também não queria tentar concurso, por exemplo, eu posso tentar agora um concurso, eu pensei, mas eu estou passando pela experiência já de estar à frente de uma turma,
contar a hora-aula, né? E uma outra coisa que eu queria muito era contar o tempo de trabalho também, porque infelizmente na academia a gente não tem isso. Até eu fiquei falando isso para uns colegas, eu disse, poxa, eu deveria contar a hora de trabalho para a gente já desde o mestrado, porque a gente é formado, está ali trabalhando e Uma estudando ao mesmo dedicação tempo. exclusiva de Dedicação trabalho. exclusiva. Então, quando apareceu a oportunidade na IESGO, que é onde eu estou dando aula agora, né, nessa faculdade, eu gostei muito, assim, claro que o dinheiro conta, mas, assim, mais a questão da experiência que eu ia ter e a questão deles estarem assinando minha carteira e eu estar Primeira trabalhando na assinatura da carteira, Lu? primeiras. Eu tive uma como estagiária de uma empresa na época na Embrapa, com a Socorro, mas há muito tempo, né? Depois que eu entrei no mestrado, doutorado, é o tempo que Uhum. levou. Então, depois disso, ter isso e estar Ai, contando que horas de legal. trabalho, né? é, Foi muito legal, assim, para mim. E caiu, assim, como uma chave, assim, de ouro, porque dou aula 2 vezes na semana, à noite, né, para a turma de agronomia, que é o terceiro semestre de lá, É é a presencial que você dá aula? presencial, Onde né? você Eu está vou morando e agora? eu estou morando em Brasília, Uhum, na Asa Norte, né? E aí, uhum. onde eu dou aula, fica em Formosa, em Goiás. Ah, No Goiás. E aí, só que assim, a faculdade, ela nos dá transporte. Então, isso é muito bom, porque que aí a coisa gente não boa. gasta com gasolina e tudo mais, né? Então, tem isso, né? E aí eu dou aula para essa turma do terceiro semestre, e aí teve essa questão, você pode dar aula de 2 disciplinas que não tem nada a ver com a sua formação agora, nesse momento, né? Mas que semestre que vem eu vou pegar a grade de fitopatologia, que é o que sou formada, É a né? sua Tipo, nessa área, minha né, área, de né? paixão. Isso aí vai ser legal, né? Vai ser muito bom, assim. Então, Ai, que maravilha. teve a jornada acadêmica lá, que aí eu palestrei também para eles, assim. Tá sendo uma experiência muito boa, porque era a que eu queria, né? É, É a primeira não, coisa que eu e acho, né? Que a pessoa é tem muito que. incrível. Porque eu me lembro de você entrando na mentoria, eu lembro até, né, quando eu falei, olha, vamos fazer o currículo, que eu vou revisar, vou editar o currículo de vocês, e eu lembro de você falando assim, já que eu quero fazer o de educação. E eu falei, Sim, sim. faz o de educação. Eu falei, vai ser o seu foco mesmo, educação? Aí você, eu quero dar aula, tal. E aí a gente já pensou no currículo de educação, no LinkedIn, e aí você vê a importância de você ter deixado tudo isso pronto, porque a hora que veio esse convite, olha, me manda o seu Uhum. currículo aqui, você estava com ele estruturado. Então a gente Tava. nunca sabe quando a oportunidade vai chegar, né? E a gente tem que agir, não tem que ficar parado esperando a oportunidade cair do céu. Sim. Foi o que você estava fazendo, você estava em movimento e você estava pronta para aproveitar esse convite, né? E é incrível Pegar a ver agora oportunidade que eu vi. você do outro lado aí ministrando aula, muito bom, com a sua carteira assinada. Que maravilha. Nossa, tem sido muito bom porque eu queria a experiência, então tem sido trabalhosa, obviamente, porque são duas coisas. Então, eu ainda continuo no pós-doc, porque é pesquisa ainda, né? Trabalhando com pesquisa, Uhum. e tem sido muito bom porque a faculdade, então, ela não tem a parte da pesquisa ainda, mas conta muito. Quando eles me contrataram, por exemplo, eles pediram minha produção acadêmica, então é uma coisa legal também quando você vai para aquilo que você queria e você vê que aquilo tem importância. Você não fez aquilo em vão, porque muitas vezes eu entendo a dor de muitas pessoas que saem da pesquisa, né, os colegas que saem da pesquisa, às vezes eles ficam nisso. Tá uma onda assim de você tá achando que é difícil porque não está tendo tanto concurso. Mas eu digo hoje, ó, tem as empresas privadas, tem as faculdades, né, tem outras oportunidades para gente que sai da academia e você tem que se preparar. Então, deixar, não pegar, porque o currículo Lattes é acadêmico, é uma outra vertente, mas não que ele não seja importante, dependendo de onde você vai estar, ele vai ser muito importante, né? Claro. E essa é uma Então, pergunta que até me fazem, né, Lu? Para as universidades privadas, eu devo também preparar um currículo além do currículo Lattes? E sim, deve, sim, sim, né? sim. Então, você vê, você enviou o currículo no nosso modelo e já tinha até lá o link para o seu Lattes, né? O Lattes tem que estar ali, Lattes, o tem que ter. LinkedIn, tudo direitinho. Exatamente, aí eles vão entrar no Lattes, principalmente no caso das instituições de ensino, que é aqui o caso da Lu, né, dessa contratação como docente no setor privado, eles vão querer sim saber da produção acadêmica, da produção científica. E isso é muito do que eu falo, né, Lu? Não é que o Lattes não tem importância. Porque às vezes entra muito nessa questão, nossa, eu tenho um Lattes e as empresas não querem saber. Não é isso. É que a linguagem do Lattes é diferente da linguagem do setor privado. Não é que um é melhor do que o outro.
Não é isso. São públicos diferentes, eu falo que são ferramentas de comunicação diferentes para públicos diferentes. E aí é você conseguir agregar, que é o que a Lu fez. Então, eles viram o Lattes dela, viram a produção científica, mas tinham um currículo estruturado com a visão do mercado. E isso ajudou muito, né? Sim, é. E até como você falou, né? O RH, até o próprio coordenador que for, se uma pessoa quiser trabalhar como docente, ele quer ter uma praticidade na hora de ler quais são as suas competências, né? Ele não vai querer pegar o seu Lattes e ficar lá, tem tantas páginas, e aí eu também não sabia disso, então o meu currículo antes era totalmente o espelho do meu Lattes, né? Não tinha nenhuma diferença, assim. Então, eu até no final da mentoria falei para você que eu queria fazer uma para pesquisadora, porque a gente nunca sabe depois, né? E aí eu já tinha esses dois, então eu tenho esses dois. E eu falo, assim, da importância disso, de se preparar e tudo mais. Teve uma colega esses tempos que ela veio conversar comigo sobre que ela queria tentar uma oportunidade fora. E aí eu falei, olha, eu tenho, no concurso, a mentora, ela ensina, né? Tem questão modelo de currículo em inglês, tem tudo, assim, eu acho que você deveria investir, porque eu não me arrependo de ter investido nisso, em nenhum momento, assim, de ter investido nessa parte, porque isso me deixou muito preparada. E assim, você tem como é que fala, o acesso a 5 anos, então se aparecer outras coisas também, você vai lá e relembra tudo. Foi muito bom para mim, assim, E, você faz um inclusive, trabalho a muito gente bom. está liberando já a atualização do DBC. Eu Eu não sei se vi você isso já no meu e-mail, recebeu. eu Aê! recebi, eu Porque vocês recebi. entram e vocês ganham acesso por 5 anos e direito a todas as Sim, eu atualizações. achei muito bom, assim. É, Eu até falo, eu acho que assim, eu faço propaganda de você, viu? Eu falo assim, acompanha lá a Jaque, porque a mentoria individual, por exemplo, eu vi que você tinha aberto lá no Instagram. Eu tinha comprado o curso, que eu a fiz mentoria em aquela grupo, jornada, né? né, que você fez. Aham. Eu tinha comprado o curso, mas depois eu comprei eu queria a individual, e aí surgiu essa oportunidade, né? Lá em De quem grupo. tinha o curso até ganhava um descontinho lá, e É, aí eu conheci as meninas também, que é esse contato que eu tenho, que a gente tem até hoje no grupo, é muito bom é também. uma delícia. Você viu Fica todo sabendo, mundo né? contratada. As Aí meninas você fica sabendo compartilhando. delas e fica feliz também com que elas estão conseguindo o objetivo, né, também. Isso é muito bom, É, porque é muito bacana. você faz um trabalho muito maravilhoso, viu? Parabéns aí, continua aí Obrigada. incentivando a gente, né? Porque eu acho que sim, o diferencial é estar focada mesmo na gente que está saindo da academia, que tem mestrado, doutorado, porque realmente tem muita gente que fica com esse sentimento que eu acho que eu fiquei, assim, né? E isso, quando eu fiz a mentoria, foi muito bom para mim, além do profissional, né? Que eu digo de a gente se ver como profissional, se portar como profissional. Então, hoje em dia, eu até vejo o LinkedIn de alguns colegas, eu vejo lá na experiência profissional deles, assim, estudante de doutorado, assim, não, Já preciso falar com essa tira. pessoa. Já fala, tira. Eu já tenho que falar com essa pessoa, eu já tenho que mostrar para ela, assim, mais ou menos, como é que ela pode estruturar o LinkedIn, que a gente aprende, né? Óbvio que eu não sei tudo que você sabe, mas eu já dou Mas uma esse é o ajuda para a pessoa, sabe? objetivo, é vocês se Né? ajudarem a gente fortalecer o movimento, né? Eu falo que o que a gente faz é esse movimento de dar voz para os profissionais da pesquisa, de valorizar vocês, e eu amo essa corrente de ajuda, né? Já vê que o colega tá errando no LinkedIn, já fala, ó, tira isso daqui e tal. É assim que a gente vai cada vez E aí mais eu falei assim, fortalecer. eu acho que é importante você fazer, tipo, quem tem, né, condições de fazer, passa, porque acompanha lá já aqui no Instagram, que ela sempre tá postando coisas que ela vai abrir a turma e tal, e às vezes você tem um desconto no final. Eu falei assim, porque assim, eu acho que é isso, né? Você tá ajudando as outras pessoas, assim, né? Porque o curso é acessível, ele não é algo assim que você fica, quando a gente pensava nisso, eu pensava antigamente, quando as pessoas me falavam, porque você não contrata uma mentora, alguém que possa te ajudar nisso. Aí eu achava assim, deve ser uma fortuna, né? Tipo, não é acessível, mas não é acessível. Você vai lá, economiza aí até uma parcela do seu cartão no lanchinho, que você aí investe nisso, que aí você vai, uma hora aparece a oportunidade, você está preparada, né? Eu Pois penso é. assim. E esse é o nosso objetivo mesmo, né? É fazer com que as pessoas consigam chegar até a gente, ter acesso à metodologia de uma forma que seja viável, até porque eu sei da situação de vocês, eu sei como que é viver de bolsa, e algumas pessoas já estão sem a bolsa, então a gente faz aqui de uma maneira que consiga ajudar todo mundo, né? E que consiga realmente levar a metodologia. Lu, qual que é um recado que você gostaria de deixar? Qual que seria um conselho? Vamos imaginar a Luciane há um ano, né?
o jeito que você estava ali buscando, tentando entender quais eram as oportunidades, qual conselho que você daria para quem está do outro lado ainda ali nessa fase que você estava? Assim, hoje, né, depois que eu passei da mentoria, porque, como eu falo, né, eu acho que foi uma virada de chave mesmo. Até da gente saber, por exemplo, assim, hoje em dia eu sei que a gente pode ter um propósito e ganhar dinheiro com isso, né, tipo, e não sentir peso com isso, né. Uhum. A questão da docência foi isso mesmo, eu queria muito estar contribuindo com a formação das pessoas, era uma vontade minha, e eu acho que assim, a gente tem que focar no que a gente quer, né? Primeiro de tudo, saber onde você quer, o que que você quer, né? Então, e não achar que isso é impossível. Então, e não ir desistir também no primeiro não que você receber. Você vai se preparar e você vai criar essa também, porque é importante, querendo ou não, hoje em dia a gente tem que ter um network e não precisa assim ser um amigo íntimo seu. Você pode, você até ensina isso, né, no curso no LinkedIn, você pode ir lá, ir na página, seguir, conectar com as pessoas que já trabalham naquela empresa, em várias que você ache, você pesquisar, né, várias coisas que você falou também, ser pesquisadora de você mesma, então pesquisar os nomes das vagas, né, daquele cargo que tem naquela empresa, naquela faculdade, enfim, quais são as suas opções? E eu falo que eu acho que é bom a gente que está saindo da pesquisa, o conselho que eu dou é tirar um pouco essa questão do concurso público realmente. O concurso público é uma opção, mas existem outras, né, que a gente não pode, assim, quem precisa trabalhar não pode ficar parado só esperando o concurso vir, e aí você tá ali só estudando ainda, né? Porque. E aí achar que tudo que você fez só foi estudar. E não foi, você trouxe muita coisa da academia, de técnicas interpessoais, técnicas que você vai lá, trabalha no laboratório, e você se olhar como profissional que você é mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que nesse tempo eu absorvi e tenho hoje comigo, que esses anos que você passa, até mesmo na sua graduação, quando você começa a trabalhar, estagiando e tudo mais, você já começou a sua caminhada profissional. Então, e o mestrado já é profissional, você está ali desenvolvendo uma pesquisa, está absorvendo as coisas, está estudando, mas está trabalhando muito, trabalha muito, a gente trabalha até fora do horário comercial, né? Então, se valoriza. Eu acho que é uma das coisas que eu acho que a pessoa tem que colocar na cabeça é de se valorizar como profissional. Você já é uma profissional, você é um profissional, né? Não estou falando só com mulheres, né? Acho que um pesquisador vai ver aqui Sim. aqui o vídeo, então você é um profissional, então se valorize e se porte como tal, e não deixe ninguém falar que você não pode isso, você não pode aquilo, também invista no que você acha também, como eu até estou falando, né, em relação ao curso, invista porque é bom, porque eu acho assim, né, a gente não se arrepende quando a gente investe na gente, para a gente melhorar, né, como profissional, a postura. E esse é o conselho que eu dou. Eu acho que é essa questão. Invista em você e se valorize como profissional que você é. Porque nós somos profissionais desde ali da graduação, quando a gente está começando. Eu vi isso, né? Tipo, a minha caminhada começou lá atrás, na graduação, e muitas vezes eu não valorizava isso. Assim, quando eu comecei esse processo todo no curso, eu vi assim, cara, que bom que isso tudo conta para mim, porque eu me sentia assim, sabe, parece assim que a sociedade vê a gente assim, você ainda está estudando, você só estuda, e não é Uhum. assim, eu também não vi assim, só que muitas vezes que a gente ouve isso, a gente absorve, aí fica nisso, não, eu só estudei, eu não fiz nada da minha vida, que nada, a gente fez muita coisa, e o título foi uma consequência disso, que bom, e o título abre portas, só que você tem que saber onde que você vai, e se portar como tal, né? Ver o que você Ah, pode fazer para chegar até lá, né? que Eu acho que é orgulho, viu? Meu Deus, maravilhoso ver vocês absorvendo, né, assim, tudo que eu falo, tudo que eu ensino, e principalmente esse pilar da valorização. Se valorizar, demais. tudo isso que você trouxe agora nas suas palavras, mas é isso, é sobre isso, é você se enxergar, você ver aquilo que você está fazendo, para que você possa transbordar para o mercado e chegar nesse resultado como a Lu, carteira assinada, dando aula do jeito que queria, até com um veículo para levar para dar aula, e isso é uma coisa que muitas vezes vocês nem se permitem sonhar, né? Ficam muito naquele pensamento limitante, eu tenho só tal coisa, ou eu não vou conseguir chegar nessa realização. Então, maravilhoso, Lu, incrível te ver aqui do outro lado. Obrigada pelo seu tempo, por você ter conseguido organizar sua agenda. Só para vocês terem noção, a gente está aqui num sábado gravando para vocês.
porque a Lu tá com a agenda corrida, mas a gente conseguiu, então muito obrigada, viu? Obrigada, Jaque. Eu fico feliz de estar falando que dá certo se você continuar tentando aí, né? E é bom porque a gente dá essa visibilidade para as pessoas não desistirem daquilo que elas querem, né? Também, assim. Assim, não guardar ali o seu diploma e tudo mais, explorar o que a gente aprendeu, isso é muito bom. E continuar aprendendo, porque agora nessa nova fase que eu tô aprendendo, né? Ainda na sala de aula, e é isso, a nossa vida É é assim, é isso, isso né? que traz graça para nossa carreira, né? A Isso gente que sempre traz, vai é ter verdade. coisas para aprender, para E evoluir. essa é a primeira porta, vai vir outra, se Deus quiser, para todas Exato. nós, né? E todas nós É aí só o estamos na começo. luta. Só começo mesmo. Muito bom, Lu, muito obrigada. Siga contando comigo, né, nessa nova Obrigada, jornada. Você segue sendo minha mentorada, tendo acesso ao treinamento. Então, o que você precisar, eu e minha equipe, a gente está aqui à disposição, viu? Um grande obrigada, beijo e Jaque. obrigada por nos permitir conhecer um pouco mais da sua história, da Eu sua que trajetória. agradeço você demais. Muito obrigada, viu?